Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com todos vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje colocaremos aqui sobre a vida sacerdotal, seu significado, seu sentido e como que aconteceu isso na época, como que foi instituído esta missão evangelizadora, condutora da santa palavra do santo poder de Deus aqui na terra. Vamos pegar aqui a palavra no livro de Êxodos 29, do 1 ao 9. A consagração dos sacerdotes. Para consagrá-los no meu sacerdócio, observe o seguinte rito. Tome um bezerro e 2 carneiros sem defeito, pães sem fermento, bolos sem fermento, amassados com azeite, broas sem fermento, untadas com azeite. Faça-os com flor de farinha de trigo, coloque-os numa cesta e traga-os. Traga também o bezerro e os 2 carneiros. Mande Arão e os filhos deles ficarem junto à entrada da tenda da reunião, e lave-os com água. Pegue as vestes, coloque em Arão a túnica, o manto e o efode, e o peitoral, e o amarre o efode com o cinto. Coloque o turbante sobre a cabeça dele, e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Pegue o óleo da unção e unja Arão, derramando o óleo sobre a cabeça dele. Depois faça os filhos dele se aproximarem e vista-os com túnicas, e coloque neles o cinto e o gorro. Então o sacerdócio pertencerá a eles com direito perpétuo. Assim você consagrará Arão e os filhos dele. Palavra de Yod-Heh-Vav-Heh. Então, pessoal, vimos aqui o rito de consagração da missão sacerdotal, o homem Arão escolhido por Deus e seus filhos para que exercessem essa missão, essa função. Foi abraçada por eles com amor, com sinceridade e coragem também, porque na determinada época Moisés, como responsável pela lei dada por Deus para Moisés orientar o povo, disciplinar o povo, organizar o povo, de tanta rebelião, de tanto manifesto o contrário da palavra do Pai, de tanto ateísmo, politeísmo, anticristianismo da época, o comportamento rebelde, vamos dizer assim, do povo, indisciplinar, que Moisés ele não estava dando conta, ele estava totalmente sobrecarregado de tanta... A missão tá muito pesada para ele. Então Deus escolheu Moisés, pediu até para Moisés tirar 70 anciãos para que eles também pudessem ajudar Moisés a organizar esse povo, a disciplinar esse povo. Então foi assim feito, e logo em seguida foi escolhido o sacerdócio homem usado, Arão e seus filhos, para que fossem um representante do poder do Pai aqui na terra e sua própria palavra, tendo como base simbólica pedida e feita por Moisés e eles e seus filhos também, Arão, a tenda da revelação, peças de peles de animais, de madeiras especiais da época e pedras da época. Enfim, um local sagrado que hoje existem vários locais que são sagrados, templos exorbitantes, imensos, muito grandes, muito caros, muito, vamos dizer assim, extraordinários. E vamos colocar a época, o local, a tenda da revelação, feitas com pele de animal, com madeira. Isso colocando na época, esse desejo de Deus, essa ordem de Deus para Moisés e seus irmãos, Arão e seus filhos. Irmãos que eu digo em doutrina, sã doutrina, que fizessem esse tabernáculo, essa tenda. Então, pessoal, continuando aqui o assunto da missão sacerdotal.
hoje, atualmente, a missão sacerdotal, ela não está condizente, ela não está de igual para a missão sacerdotal da lei, da época do início. Vimos na Santa Palavra, até mesmo no livro, dentro do livro de Êxodos, que um sacerdote, ele tem uma missão mais importante do que qualquer outra. Mesmo que não queremos dar a mínima para isso. Quem tem lá suas missões, seus desejos, suas metas de vida. Muitos não dão a mínima para isso. Não colocam em importância a missão sacerdotal. Não usam o nome sacerdotal vinda tirada de nenhum tipo de instituição religiosa. É daqui, da sã doutrina, da Santa Palavra, o nome sacerdotal. Tá? E colocando aqui em missão, hoje eu tenho essa missão. Eu fui escolhido por Deus, sou um dos homens escolhidos por Deus. Não sou nenhum descendente da tribo de Levi. Não sou nenhum descendente não sou nenhum judeu. Não fiz parte de nenhuma tribo de Judá, nem do povo de Israel, mas sou um gentio. Abracei a causa de lutar pela graça, pela salvação, pela graça. Missão que o apóstolo Paulo cumpriu, que pegou. Então, pessoal, falando da vida sacerdotal. Você, quem sabe, pode ser um sacerdote. Você, quem sabe, pode ser escolhido por Deus e transformado por Deus e ser batizado pelo Espírito Santo a ponto de se tornar um sacerdote. Quem sabe? Quem sabe? Homem nenhum tem o direito de dizer você não pode, você não pode, você não é, você é. Homem nenhum tem esse direito. Por mais que tenha no livro da lei, por mais que tenha números, no livro de números, falando das organizações de chefes, de representantes da lei, de autoridades, mas é lei. É lei. Para quem? Povo judeu, povo de Israel. Não lei para o povo gentil, para nós, para esse continente, para esse lado do mundo. Vimos aí essa diferença, explicamos aí essa diferença. Até nos vídeos anteriores expliquei essa diferença, tá? Do povo judeu para o povo gentil. Então, pessoal, um sacerdote gentil, ele tem que ter a responsabilidade, ele tem que ter a sabedoria e o discernimento de saber viver dentro da sã doutrina as metas, os contextos, as organizações, as colocações da vida dele de um real sacerdote, não falando em termos de turbante, de cinto, não é isso. Isso foi roupa característica que Deus ordenou que fizessem para que Arão e seus filhos vestissem na época. Mas eu não estou vivendo nessa época. Não tem como, não tem como, só se o pai me levar para lá. Mas não tem como. Então, voltando aqui ao assunto, voltando à atualidade sacerdotal, hoje eu tenho essa responsabilidade, agradeço ao Pai, Ele tem me dado essa oportunidade, essa chance de levar essa missão, de querer abraçar essa missão. Sei que não vai ser fácil, não é fácil. Até porque, começando um ponto de que um sacerdote, ele não pode viver vinculado ao desejo material, ao desejo carnal, as infrações humanas, dizendo que um sacerdote atual, ele é um homem normal, 2 braços, 2 pernas, se veste, claro, de maneira que não desagrade, que não escandalize seu templo de Deus. Claro, um sacerdote, não é que ele tem que se vestir parecendo um diplomata, não existe isso na Bíblia. O sacerdote se vestir como um diplomata, né? Vamos ver, falando em termos atuais, em linguagem atual.
Eu sou um sacerdote, eu me sinto um sacerdote, estou cumprindo essa missão hoje, 48 anos de idade, só hoje veio, eu vim abraçar essa causa, mas isso é mistério de Deus, foi plano dele e não meu. Se fosse por mim, eu estava no mundão aí, vivendo o que eu vivia antes. Muita mulher, tinha drogas, tinha baladas, tinha carros, tinha motos, tinha dinheiro. Não muito, mas tinha o suficiente. Tinha diversão, tinha prazer 24 horas, prazer que eu digo carnal do mundo. Não vivo mais isso hoje. Não estou falando isso aqui. Nada melhor do que o testemunho habitual e diário da vivência da determinada pessoa. Nada melhor do que o testemunho de vida. O que é que ela vive, o que é que ela vive. Até porque nós não nos escondemos muito tempo. Não há nada que fique encoberto por muito tempo, isso é bíblico. Não há nada. Vai cair, a casa cai e tudo é descoberto. Então, não sinto medo, não sinto nenhum receio perante a isso. Claro, sou mortal, sou um descendente do pecado, não sou perfeito. Agora, a missão eu abracei, a missão que Deus me escolheu, que Deus colocou diante de mim, para mim, e ainda ter escolhas. Escolhi. Não deixo de ser um homem comum, tenho meus esportes, tenho meus hábitos, bons hábitos, para manter minha saúde. Independente de que desagrade alguém, claro, que alguém que se desagrada do meu comportamento perante um homem comum, de hábitos, só se vinde de uma mente radical, de uma pessoa radical, falando radical em termo religioso, pessoa de fanatismo religioso, que não entende o sentido da vida, começando da vida sacerdotal. Então, essas pessoas, esse tipo de pessoa, ela com certeza ela é extremamente fechada e vão sempre ignorar, falando do meu comportamento como um responsável pela palavra. Só que isso é um detalhinho, um pequeno detalhinho, que não influencia em nada na minha vida, em nada. Eu tenho que cumprir a minha missão, eu devo cumprir minha missão. Não sou obrigado a ela, não sou. Eu abracei e vou seguir. Mesmo com pouco, mesmo significando nada ou pouco em mídia material, para mim não interessa. Para mim isso não interessa. Já interessou? Já. Passado. Morreu. Foi enterrado, como dizem os irmãos, foi colocado na pedra. Então hoje é hoje. Não tenho uma perna a mais, nem um braço a mais. Nem consigo voar. Mas vivo melhor do que antes. Praticamente sem dinheiro nenhum. Até mesmo o aparato físico que eu uso para ter o trabalho, esse tipo de trabalho agora, Deus me dá saúde, Deus me dá a condição de eu trabalhar, de eu ter minha profissão e adquirir o dinheirinho, vamos dizer assim, coisa que a gente tá vivendo, a gente vive no meio disso, a gente não pode viver dependendo disso. Tipo um sacerdote, ele não pode viver, voltando ao assunto, no meio, dependendo disso, alienado por isso, não pode, senão ele deixa de ser sacerdote. Ele deixa de ser sacerdote. Colocar, primeiro plano, matéria. Não estou citando nomes de nenhum sacerdote aí, não falando de instituição não, de sacerdote, da missão. Tem muitos que tem tanto poder material, tanto dinheiro, que dá medo. Para mim, dá medo. Não medo dele, não medo da pessoa, mas medo do que vai acontecer com ele. Eu vejo uma coisa, é um medo que praticamente inexplicável. Sacerdote, viver dependendo disso, viver entrelaçado com isso, não existe na palavra. Não existe. Está escrito, livro de Êxodo. Leia todo o livro de Êxodo. Todos os sacerdotes, vamos falar de levitas, sacerdotes levitas, originais, não podem ter herança nenhuma da terra. Herança quer dizer o quê? Nenhum vínculo,
Não podem viver entrelaçado, dependendo de matéria, de mídia, de poder. Não, não pode. Está aqui. Está aqui. Hoje, claro, hoje é hoje. Hoje vivem... essa vida sacerdotal, ela tá assim. No lugar de estar assim, ela está assim. Certo? Não estou colocando nome de nada, de instituição nem nada. Estou falando da vida sacerdotal, de pessoas que se dizem... que existem hoje vários nomes para os sacerdotes. Existem vários, não é só um, não é só 10, é vários. Essa vivência é assim, é assim. Mas está dizendo que tu é o perfeito, tu quer ser o sacerdote perfeito da tribo de Levi. Não, não existe tribo de Levi aqui, não existe tribo de Levi. Eu não sou descendente da tribo de Levi e ninguém é. Ninguém é. Partindo da Europa para cá, ninguém é descendente de tribo de Levi. Não existe isso. Não tem ninguém que consiga provar nada com relação a isso. Tá? Ninguém. Até porque nós somos povo gentil. De novo, afirmo. Nós não éramos nem de receber essa graça de salvação. Mas quando Cristo veio, ele viu como é que estava o mundo, colocou seu ministério, colocou sua lição. Claro que para a gente ser salvo, para nós sermos salvos, dependemos de Cristo, não é de mim. Não é de mim, não é de nenhum de líder religioso, não. É de Cristo e o que está aqui. Claro, tem que ser reto, né? Tem que ser reto, sem tirar nenhuma vírgula, nem colocar nenhuma vírgula. Porque se fizer isso, se o sacerdote fizer isso, falando do homem sacerdote, do homem, da missão sacerdotal. Se ele fizer isso, já era. Coitado dele. Como a palavra diz, ai daquele escriba e fariseu e hipócrita que percorre terra e mar a fazer das pessoas progélitas, ou seja, seguidores, e tornar elas mais filhas do inferno do que ele próprio. Coitado de mim. Além de sofrer aqui, eu ia sofrer 10 bilhões de vezes depois que eu morresse aqui, dessa terra para pro lago de fogo. Quem crê, crê. Quem acredita, acredita. Quem não acredita no lago de fogo, ou no céu, no inferno, não vou poder discutir isso com ela. Já tive até alunos na minha academia ateus. Até hoje a gente se dá bem, a gente se respeita. Não, colocando aqui em questão, né? Questão de crença. Então, pessoal, a vida sacerdotal ela é importante. E não é fácil, não é fácil, porque só em saber que um sacerdote ele deve viver longe, afastado de vida carnal, de poder carnal, que para manter seu ego, para manter sua postura, para manter você, para que o sacerdote, para que as pessoas, para ele ficar assim, ele tem que ficar assim. Pela escritura ele tem que ficar assim. Até porque lá falando de degraus em altar, não pode ter degrau nenhum. O verdadeiro altar santo de Yahweh não pode ter degrau, nenhum, nem 10, nenhum, nem 10, nenhum degrau. Então, falando disso, que um real sacerdote, um espírito de um sacerdote, ele tem que entender, tem que reconhecer que ele não pode, o sacerdote não pode ficar assim. Ele tem que ficar assim. Viver normal como ser humano, ele deve viver. Deve praticar esporte, deve manter suas alegrias, suas diversões, seu lazer, deve. Deus sabe disso, Deus fala isso, deve. O que ele não deve é se entregar à vida carnal. Desde isso que no movimento a gente entende já, desde isso, como até isso, a carne. Né? Nós entendemos quando a gente gesticula essas coisas. Um sacerdote, um real sacerdote, o espírito de sacerdote, ele tem que entender que ele não pode viver disso, falando agora dinheiro, poder material, poder financeiro, e nem pode viver disso, da carne. Porque se ele viver, ou se ele cair, aí a sentença vai ser, não vou colocar bilhões de vezes maior, não tem nem conta. O preço vai ser muito alto, tanto aqui nesta terra como depois. Eu sei disso, tenho consciência disso, eu estou falando isso para vocês hoje. Então, eu abracei essa missão, independente do meu estilo, independente dos meus esportes, dos hábitos bons que eu tenho.
que Deus não condena, está dentro da palavra. Está dentro da palavra. Muitos fanáticos religiosos, eles criticam, eles zombam de um sacerdote que ele tem um hábito comum, que ele pratica seus esportes, tem seu estilo e tal. Eles condenam porque eles são cegos daqui. Eles não têm o real conhecimento, eles mentem, eles se omitem a isso. Estou falando hoje eu. Não é porque eu sou um sacerdote, que eu me sinto um sacerdote espiritual, lutador de arte marcial, não. Não é confiando nisso, não. Que Deus não vê nem isso em mim. É a fé, é a crença, é a verdade. É o que eu estou falando que eu aprendi daqui. Não foi nenhum chefe, nenhum escriba que me ensinou isso, não. Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente se batiza, não é imersão. Não é imersão, não estou falando de imersão do tempo de João Batista, não. Da antiga lei, não. Batismo pelo Espírito Santo. Aí sim você consegue discernir, consegue entender. E quem sabe se tornar um sacerdote. Quem sabe se tornar um sacerdote. Se for um plano de Deus se tornar um sacerdote. Se for, né? Se não for, você, claro, você vai absorver, você pode absorver e adquirir sua salvação. Mas como um cristão fora dessa responsabilidade de ser um sacerdote, de conduzir a palavra, tá? Então, pessoal, hoje o vídeo foi feito, colocado a vida sacerdotal, colocado o rito sacerdotal da época. Eu não tenho que estar com turbante, eu não tenho que estar com aparentado como foi feito na época, não. Porque eu tenho que estar com aparentos, com, vamos dizer assim, capacidades internas que eu digo espiritual para isso, para conduzir a missão, independente de meus hábitos esportivos, independente de meus costumes positivos, não é costume errado não, porque se você continuar com o costume errado, você não pode nem dizer que é cristão, não pode nem falar que é cristão, porque se falar já é uma blasfêmia, é uma blasfêmia. Se você continuar com maus hábitos, com hábitos que desagradam a Deus, estou falando assim, que pecadores eu sou, filho do pecado, eu sou descendente do pecado, como você como existem chefes religiosos que são também, né? Então, a gente não, eu já não estou lá no céu, não. Eu já não estou lá no céu, não tem como estar lá no céu. Eu estou na missão, eu estou no trabalho. Numa missão diferente, mas sim. Tenho minha profissão, consigo sobreviver com pouco, muito pouco, consigo, graças ao Pai. Não me falta nada, não sinto falta de nada, tá? Então me sinto responsável sim pela palavra e estou levando essa missão com prazer, com amor, com sincero amor. Não para aparecer, não é para aparecer, porque se for, não vou durar muito tempo nessa obra. Eu sei já que eu não vou durar muito tempo, se for para aparecer, tá? Então, pessoal, estou encerrando esse vídeo e mostro aqui para vocês aqui este primeiro guia autêntico da palavra cristã. Caso vocês queiram, vocês se interessem, vocês sintam fome do Espírito Santo, fome da verdade, da sã doutrina, temos aqui temos exemplares deste guia aqui, o primeiro guia autêntico da nossa comunidade, Rocha Cristã. Qual é o valor desse livrinho? Qual é o valor desse indicativo? Nenhum valor que eu digo financeiro. Custou para comprar papel, tinta? Se fosse fazer polêmica, custou? Não teve que pagar? Sim, mas foi do meu suor. Foi do meu suor dada por Deus a saúde para trabalhar, para buscar honestamente. Não cheguei a pedir um centavo a ninguém, nem amigos, nem ninguém, nem pai, nem mãe, até porque não tenho mais pai nem mãe. Não pedi a ninguém. Foi Deus que me deu a saúde para trabalhar. Graças a Deus, tem um suporte para mim, como design gráfico, graças a Deus, e mesmo que não fosse design gráfico, Deus ia colocar a condição para que isso acontecesse. Gratuito, não é um centavo. Caso você queira, entre em contato no Facebook, Alexandre Alves, Facebook exclusivo para o canal,
ou pelo YouTube, né? Pelo YouTube. E no Facebook tem lá o meu zap, caso você queira. Eu posso até deixar na sua casa, claro, com toda a proteção devido ao problema de saúde que há. Tá bom, pessoal? Esse aqui é o primeiro guia. Vai vir mais, tá? Não é um centavo. É propaganda enganosa para ganhar primeiro assim? Não, não existe isso, porque como eu falei, a casa cai. Tudo que for feito da minha vontade, que meu ego que manda para aparecer, vai cair, tá? Então não me preocupo com isso, não me preocupo. Posso até chegar a minha hora de ir embora desse mundo aqui, mas é porque vai chegar a hora, tá? Eu me refiro assim, quando a casa vai cair, é com relação à minha missão. Claro que muitos têm direito de julgar, de preconceituar, de achar isso, não vai... Claro, isso é cabeça nossa, cabeça nossa. É até o direito. Mas nada melhor do que o testemunho de vida. Nada melhor do que o testemunho de vida. Não preciso mudar minha roupa para testemunhar minha vida. Isso não existe na palavra. Não precisa eu mudar minha roupa. Andar vestido como um homem extraordinário. Não precisa. Não precisa. Que minhas atitudes perante o homem e perante Deus, que muitos irmãos dizem a gente tem que proclamar perante o homem. Então, proclamar quer dizer o quê? É viver. É testemunhar, é viver. Não é eu me vestir, não. Só eu me vestir e falar o que não existe aqui, então não adianta, é melhor nem se vestir, tá? É melhor nem se vestir. Tá, irmãos? Irmãos, agradeço a atenção. Finalizando mais um vídeo, agradeço primeiro ao Pai, grande Yahweh, Yud-He, Vav-He, e ao Filho, Yud-He, Vav-Shua, que é o Filho, Messias. E tenham uma vida abençoada, proteção do Pai, e fiquem com o Pai. E até o próximo vídeo.